Fala aí, palmeirense, tudo tranquilo? Notícia quente aqui do nosso Verdão. Você que é palmeirense, não quer perder nenhum vídeo, já se inscreve aqui no nosso canal, já deixa seu gostei e vamos para a notícia. Palmeiras entra definitivamente na concorrência com o Internacional para ter o lateral esquerdo Bernabei como reforço em 2025. Só que para essa história de fato se concretizar em favor do Verdão, tem um pequeno detalhe que precisa acontecer nos próximos dias. Vem comigo que eu conto pra vocês. Facundo Torres, o preço do Paulinho, a história do Matheus Pereira, o nome do Vija Sante e deste personagem que é o tema deste vídeo aqui, o lateral esquerdo Bernabei. Jogador que foi muito bem com o Internacional no Campeonato Brasileiro. Bernabei foi um dos grandes pilares da retomada de potencial competitivo do Inter no campeonato. Inclusive que fez o Inter chegar a Libertadores junto com o técnico Roger Machado. E o Bernabei para mim foi um grande destaque nessa competição e aquela grata surpresa que faz muita gente abrir os olhos numa possibilidade de ter na equipe. Claro que o Internacional é um clube grande e ele evidentemente tem todo o poder para manter um jogador como o Bernabei no elenco. A questão toda é que o Bernabei não pertence ao Inter. E sim, o Bernabei pertence ao Glasgow Celtic, da Escócia, com um preço fixado na opção de compra deste empréstimo de 5 milhões de euros. É um valor alto para um clube como o Palmeiras, que nesse momento tem ofertado aí nas histórias do Andréas Pereira, do Paulinho, de, sei lá, tentar o Matheus Pereira também, valores acima de 15, 20 milhões, para um time que está com essa barra na agulha, não. Para o Internacional hoje é uma realidade um pouco diferente, em um ano em que o próprio Inter teve que vender um atleta importante dele ao Palmeiras para tentar fazer um caixa na recuperação de todo aquele problema no primeiro semestre das enchentes. Algo que ainda está reverberando financeiramente no clube gaúcho, mas que pode ter uma mudança nessas últimas horas em relação a uma negociação importante que pode acontecer por lá e por isso que essa história do Bernabei no Palmeiras esquentou definitivamente. É exatamente esse detalhe que eu vou contar para vocês e de como e do porquê que o Palmeiras está pensando em um chapéu no Internacional para tentar, nos próximos dias, tirar a equipe gaúcha da jogada junto com o Glasgow Celtic e acertar com esse lateral esquerdo argentino tão importante para a próxima temporada e a pedido do técnico Abel Ferreira. O Palmeiras também quer virar o ano muito bem na fita. E para isso, o Palmeiras foi ao staff, na informação que eu tive nas últimas horas, do Alexander Bernabei, lateral esquerdo argentino, que foi muito bem no Campeonato Brasileiro com o Internacional, e a eles fez uma proposta de valorização salarial, além dos protocolares 5 anos de contrato, para que o jogador mude de ideia, que hoje é tentar continuar no Internacional e esperar o acerto, claro, do clube gaúcho com a equipe escocesa. Tá? O Bernabei deu ao Internacional uma preferência para permanecer no Brasil, desde que, claro, nessa preferência o Inter conseguisse se acertar com o Glasgow Celtic. Vamos supor, se existisse um embate dos dois clubes, tal, por proposta, o Bernabei optaria em jogar no Internacional. Só que nas últimas horas o Palmeiras entrou muito forte na parada, tá? O Palmeiras deu uma valorização que hoje o Internacional, inclusive até segundo informações e declarações também do presidente Alessandro Barcelos e da diretoria do Inter, a equipe chegou a um limite para conversar com o Bernabei, também com o staff do jogador e obviamente com o próprio Celtic, tá? Não fará nenhum tipo de loucura, porque o Inter hoje, infelizmente, não pode fazer aportes maiores do que o necessário e que, no caso, isso chegando ao Palmeiras, por isso que ele conseguiu elevar esse patamar para tentar convencer o Bernabei. Tá? O Inter chegou ao nível e o Palmeiras, na informação que eu tive, subiu essa história na valorização para tentar demover o jogador. Existe, entre aspas, esse acerto, tá? De Palmeiras com o staff do Bernabei
pela questão salarial. Só que 2 outros detalhes ainda fazem com que o Palmeiras, mesmo encaminhado com o lado do Bernabéu, esteja numa pequena desvantagem no momento. Primeiro deles, o Inter fez uma proposta ao Glasgow Celtic e ainda não obteve resposta. Tá? A proposta do Inter de parcelar os 5 milhões de euros em que pede o Celtic na opção de compra. Diferente do Palmeiras, que garantiu ao staff do Bernabéu em que ele chegará com o Celtic sem parcelamento e pagará os 5 milhões que o Celtic quer. Tá? Então existe essa diferença. Mas por que o Palmeiras está em desvantagem? Porque até o dia 31 de dezembro a resposta tem que ser dada ao Inter. Tá? Então se o Celtic aceitar o parcelamento dos 5 milhões de euros até o dia 31, como é a prioridade do contrato na opção de compra, o Bernabéu fica no Internacional. A partir da próxima quarta-feira, 1º de janeiro, se o Celtic responder para o Inter que não gostou da proposta e que vai aceitar a do Palmeiras, a partir dali o negócio passa a ficar muito próximo desse desfecho em favor da Sociedade Esportiva Palmeiras. Tá? Só que, além dessa história, o Inter conseguiu uma última carta na manga. E inclusive a carta foi obtida há poucos minutos, vamos dizer assim, tá bom? Dizer assim é complicado, dizer assim, que eu tô olhando exatamente aqui agora à minha frente, na informação. O Gabriel Carvalho, jogador, aquele bom menino ali da frente do Internacional, ele foi vendido para o Al-Qadisiyah, tá? Al-Qadisiyah da Arábia Saudita por 22 milhões de dólares, 16 à vista, mais 6 em bônus. E isso faz com que o Inter também tenha, nessas últimas horas, uma certeza de um budget, de um orçamento para trucar essa história com o Glasgow Celtic e, quem sabe, mudar essa proposta de parcelamento para uma proposta direta. E aí, senhoras e senhores, se até o dia 31 o Inter ofertar com aquilo que o Celtic espera e ter a resposta positiva, o Bernabéu vai para a continuidade dele no Inter. Caso contrário, se o Celtic entender que as propostas são similares e a decisão fica nas mãos do jogador para ele, Celtic, bater o martelo, é aí onde o Palmeiras pode tentar brigar neste leilão, que é de ofertar mais ao Bernabéu, com mais garantias, com mais bônus, com mais luvas, para tentar, claro, trazer o jogador para o Allianz Parque. Tá certo? Então a história está nesse pé. O Palmeiras, sim, prepara um chapéu para tirar o Bernabéu do Internacional. Já fez uma proposta ao staff do jogador maior do que o Inter quer e pode pagar nesse momento. Porém, conta com as horas para saber se de fato o Inter, na venda do Gabriel Carvalho, vai chegar com 5 milhões à vista de euros para trucar a história com o Glasgow Celtic, ou então se o Inter vai tentar esse parcelamento e ter essa resposta positiva por parte dos escoceses. Porque se isso não acontecer, a partir da próxima quarta-feira, o jogo inverte e o Palmeiras fica muito próximo de ter Alexander Bernabéu como reforço em 2025. Lembrando que tanto o Vanderlan como o Caio Paulista estão na vitrine e podem também ser vendidos a partir da próxima temporada. Caso o negócio não se concretize e o Inter não consiga fechar aí pelo parcelamento como desejado, o Palmeiras vai lá e vai tentar buscar o lateral esquerdo, que foi um destaque aí do Internacional, e pro Palmeiras seria uma boa, vendo que a lateral esquerda do Palmeiras está um pouco, assim, necessita bastante, né? Um lateral esquerdo bom ali, o Piquerez machucou, o Vanderlan entra, mas às vezes não rende bem, então é uma boa opção pro Palmeiras.